Fala pessoal, meu nome é Cauê, tudo bem com vocês? Pessoal, esse ano o MCU vai completar 14 anos. 14 anos que os filmes de super-herói vêm com essa tendência forte um atrás do outro desde 2008 lá com o Homem de Ferro. Mas quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo a gente vai continuar tendo os filmes de super-herói como sendo a principal atração dos cinemas do mundo inteiro? Vem comigo, vamos falar sobre isso. Bom, para que a gente possa fazer qualquer tipo de previsão e entender realmente o que está acontecendo com os filmes de super-herói, o que está acontecendo com o cinema nos dias de hoje, a gente tem que recapitular um pouco as diferentes fases do cinema, principalmente dos anos 80 para cá, que é o que a gente entende por cultura pop. Como qualquer tipo de arte, como qualquer tipo de mídia, o cinema passou por diferentes fases onde diferentes gêneros faziam sucesso em cada época. Pode parecer muito óbvio a gente falar que os filmes de super-herói hoje em dia não vão durar para sempre, mas se você pegar uma pessoa com menos de 20 anos, a pessoa simplesmente não tem referência do que é ter um grande sucesso, um super blockbuster que não seja um filme de super-herói. Mas isso nem sempre foi assim. Nos anos 80, por exemplo, a gente tinha como sucesso os filmes de ação. Os filmes de ação passaram a ser a grande febre dos cinemas. Principalmente filmes de ação que contavam com lutas de artes marciais. Pensa comigo, os maiores clássicos de ação dos anos 80 são justamente aqueles filmes com atores super musculosos, cheios de lutas de artes marciais e explosões para todo lado. Isso se deve em grande parte à ocidentalização dos filmes do Bruce Lee, que criaram essa regra de que filme de ação tinha que ter luta, os movimentos de câmera super rápidos e lutas bem coreografadas, que caracterizam muito bem aquela estética de filmes de ação dos anos 80. Todo mundo se lembra dos grandes exemplos. A gente tem Duro de Matar com Bruce Willis, a gente tem Rambo com Sylvester Stallone, O Exterminador do Futuro e Predador, ambos com Schwarzenegger, e vários outros que passaram a ser a regra do cinema dos anos 80. O cinema ficou tão marcado pela ação e as lutas de artes marciais dos anos 80 que até filmes super conservadores, com estéticas conservadoras, como é o caso de James Bond, por exemplo, acabou tendo que se adequar a essa tendência do cinema. Não à toa, os filmes do Timothy Dalton tiveram que se aproximar um pouco dessa coisa mais violenta, mais truculenta, que fazia tanto sucesso nos anos 80, o que acabou virando depois uma marca do Daniel Craig lá na frente, né? Hoje em dia a gente tem um 007 bem truculento, bem né, raçudo, que resolve as coisas na porrada, diferente dos outros 007, né? Isso tudo foram ali nos anos 80, né? Bebem na fonte dos anos 80 do que se tinha como filme de ação na época. É claro que essas estéticas, esses estilos, né, a grande febre de cada gênero em sua década, não necessariamente se restringe a uma década apenas, né? Até porque à medida que um gênero vai surgindo, o outro gênero vai dando espaço. Então, é natural que mesmo após os anos 80 a gente continue encontrando filmes de ação mais pra frente, mas foram nos anos 80 que eles fizeram realmente o seu grande sucesso, que era a febre da década. Mas para todos os efeitos a gente divide em décadas para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo no cinema hoje e o que pode vir depois. Continuando, a gente chega nos anos 90 do cinema, que é marcado principalmente pelas grandes animações da Pixar, da Disney, da Universal, da DreamWorks e etc. É muito interessante ver que foi justamente nos anos 90 que a gente passou a usar o termo animação ou filme de animação para os trabalhos como Toy Story, Vida de Inseto, Monstros S.A., que antigamente eram chamados de filme de desenho animado. A própria terminologia mudou, visando conceitualizar uma coisa que virou uma tendência surreal na década de 90. Além dos filmes da Pixar, a gente teve logo depois Formiguinhas pela DreamWorks e 3 anos depois Shrek pela mesma produtora. Então a gente vê que realmente a época dos desenhos animados foram os anos 90, ainda que a gente tivesse ao mesmo tempo outros gêneros, mas de novo, era o que movia as pessoas, as massas para o cinema na época. E por falar em massas indo ao cinema, né, quantidades de pessoas inimagináveis indo assistir um único filme, é aí que entra os anos 2000. Na virada do milênio, o cinema passou por uma transformação que só foi possível graças a acontecimentos que aconteceram em décadas passadas. Como assim? Os anos 2000 foram marcados pelas grandes produções de filmes voltados para a família. O que exatamente quer dizer isso? São filmes feitos com um enorme apelo comercial, visando render a maior bilheteria possível. Porém, quais eram os atrativos desses filmes, né? O que faziam com que as pessoas quisessem ver esses filmes no cinema? Por que os filmes de ação não eram tanto assim, mas os filmes para a família produzidos nos anos 2000 tinham esse apelo e conseguiam tantas bilheterias? São justamente as duas coisas que aconteceram lá atrás. Primeiro, a revolução tecnológica dos efeitos especiais, que foi catalisada pelo Spielberg ali no
no Jurassic Park, e segundo essa visão, também do Spielberg com o Tubarão, de que você podia atrair milhões e milhões de pessoas para assistir um filme só. O cinema passou a ser aquela coisa que as pessoas comentavam, tipo, nossa, você viu tal filme? Nossa, vamos combinar de ver tal filme no cinema? Diferentemente de como as pessoas costumavam a consumir cinema anteriormente. As grandes franquias passaram a ser os assuntos que as pessoas queriam conversar. Tudo isso caiu como uma luva no gênero de fantasia nos anos 2000. Pode ver que é justamente nos anos 2000 que você tem Senhor dos Anéis, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Eragon, até Star Wars acabou voltando nos anos 2000 com as prequels, né, pra explicar a história do Darth Vader ali atrás. E outra grande característica desses filmes pra família, né, outra grande característica desses apelos comerciais era justamente você tentar criar franquias que pudessem render a maior quantidade de filmes possíveis. Vídeo Senhor dos Anéis, que ainda acabou rendendo o Hobbit depois, e o próprio Harry Potter. Porque é muito mais interessante para a produtora contar aquela história em diversos filmes do que fazer um único filme contando apenas com uma única quantidade de bilheteria. Além disso, quanto mais você deixava aquela franquia em alta, mais tempo você tinha para comercializar merchandising dos filmes, camiseta, boneco, por um monte de produto licenciado que muitas vezes acabavam rendendo mais dinheiro para a produtora do que a própria bilheteria do filme. É só você ir em qualquer shopping hoje em dia ver quantos bonequinhos do Homem de Ferro não tem lá para você comprar. E por falar em Homem de Ferro, é justamente aí que entram os filmes da Marvel, os filmes de super-herói. Muitos consideram que a febre dos filmes de super-herói começaram ali no Homem-Aranha, ou com os filmes do X-Men, com a Fox, etc. Mas, embora a tendência realmente possa ter começado ali, foi em 2008 com o Homem de Ferro que a coisa realmente andou pra frente. Até porque até então você tinha diferentes produtoras com diferentes personagens pra fazer diferentes filmes, porque a Marvel tava mal das pernas lá nos anos 90 e resolveu vender tudo a preço de banana pra todo mundo. Então você tinha a Universal com o Hulk, a Fox fazendo o filme do X-Men, Sony fazendo Homem-Aranha, e ficava aquela bagunça. Em 2008, com o Homem de Ferro, a gente pela primeira vez passou a ter uma quantidade de filmes imensa, tudo fazendo parte do mesmo universo, em partes graças à aquisição da Marvel pela Disney. Muito bem, então a gente pode considerar que 2008, 2010 ali, a gente passa até a fase dos filmes de super-herói, que é justamente a fase que a gente está vivendo agora. Mas, como todos os outros gêneros, como todas as outras tendências do cinema, isso tem uma data de validade. Não só a gente não vai ter filme da Marvel pro resto da eternidade, como a gente também não vai ter os filmes de super-herói como sendo os favoritos das pessoas para assistirem nos cinemas. Em algum momento isso vai mudar. Em algum momento as pessoas vão deixar de se interessar para assistir filmes de super-herói para assistir alguma outra tendência que a gente não sabe qual é ainda. E aí fica o meu questionamento para vocês. Eu sinceramente não sei qual pode ser a próxima tendência do cinema, né? Mas eu penso que, na melhor das hipóteses, os filmes de super-herói já passaram pelo seu auge. A gente ainda vai continuar tendo, eu não acredito que o MCU vai acabar tão cedo, mas o hype já passou, sabe? Eu penso que depois de Guerra Infinita, Ultimato ali, vai ser difícil você recuperar todo aquele hype que tinha os filmes da Marvel e continuar alimentando isso, sabe? As pessoas vão começar a se cansar. Mesmo o Homem-Aranha, se você for ver, mesmo esse filme do Homem-Aranha é um filme que é puro fanservice, né? Você tem todos os personagens ali que todo mundo queria ver, você tem todos os atores que todo mundo queria ver, e é um filme que, sinceramente, não faz muito sentido para aquela pessoa que não assistiu nenhum dos outros filmes, né? Então você vê que eles estão realmente apelando pela nostalgia, apelando pelo fanservice. Por melhor que seja o filme, por mais empolgado que a gente tenha ficado, e eu realmente amei o último filme do Homem-Aranha, imagina se você não tivesse visto nenhum outro filme. Imagina que você é uma pessoa que não acompanhou nada dos últimos filmes do Homem-Aranha, nada daqueles vilões, não sabe nada, vai assistir aquele filme. Qual é o apelo real que aquele filme tem para uma pessoa que não acompanhou a Marvel até então? Eu acho que a gente está começando um declínio dos filmes de super-herói, ainda que a Disney vá tentar tirar dinheiro disso o máximo que puder, né? Mas sei lá, qual que pode ser a próxima grande tendência do cinema? Muita gente diz que os dramas coreanos estão aí pra ficar, né? Que a gente vai entrar aí nos anos de 2030 já com uma série de produções coreanas super consolidadas, vide Round 6, por exemplo, né? E que talvez isso possa ser a nova grande tendência do cinema. Talvez a gente passe uma boa época com as produções coreanas sendo as mais vistas no Netflix. Não sei. Apesar também de que a gente não tem um gênero específico que a gente possa atribuir às produções coreanas. As produções coreanas são produções que exploram diversos gêneros. Mas eu sinceramente não sei. O que eu realmente acho é que a gente já está entrando no declínio da fase de super-heróis e que uma nova tendência tá para vir aí. Provavelmente para ficar mais uns 20 anos da gente consumindo algo que a gente vai saber o que é só lá na frente, né? Talvez lá na frente a gente possa realmente falar, nossa, olha só, foi com Round 6 que toda essa tendência de filmes coreanos, por exemplo, ou de séries coreanas,
começaram. Mas me diz aí, põe aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, se você acha que, Cauê, não tem nada a ver, acho que filme de super-herói vai ficar mais uns 10 anos aí, a Marvel tem planos para mais de 10 anos de filme, eu acho que não aguento mais ver filme de super-herói, acho que vai ter outra tendência, mas não vai ser nenhuma dessas grandes produções coreanas. O que vocês acham que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter alguma outra coisa no cinema além de filme de super-herói. O que pode ser? O que nos aguarda lá na frente? Deixa aí nos comentários, me fala o que você acha disso. Clica no sininho, clica no joinha, ativa as notificações, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal!